Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, bem, o senhor? Bom dia, professor. Estou bem também, graças a Deus. Hoje tivemos um pequeno imprevisto técnico, né? Mas graças a Deus já está tudo resolvido. Pessoal, a gente vai começar a aula de hoje, né? Ela hoje vai ser um tema. Na verdade, eu fiz uma mudança do tema, eu estava prevendo de falar de gestão organizacional hoje. E aí depois eu resolvi mudar para a gente falar um pouco de gestão do tempo primeiro, né? Eu acho que vai ser mais útil para vocês a gente falar de gestão do tempo antes de falar da gestão organizacional. Como é que estão as atividades? Está indo tudo bem? Alguns eu tenho visto que têm postado, tá? Eu vou marcar na semana que vem um dia para a gente tirar dúvidas em relação àquilo que a gente já viu até agora, né? Mas está indo tudo bem? Vocês estão tendo alguma dificuldade? Professor, Oi? é a Márcia. As minhas estão atrasadas de a segunda, a terceira e a quarta de ontem, porque eu tive um contratempo com a internet, igual eu tinha comentado com o senhor, e eu uso muito o computador pelo telefone, não estava dando para entrar. Mas eu finalizo elas hoje. Mais dúvida eu não tô tendo, não. Essa vergonhagem mesmo, não ter ido no outro lugar para fazer. Tá certo. E os demais, tá tudo tranquilo? O pessoal ainda não entrou, tem só 6 na sala. Pra mim tá tranquilo. Quando eu tenho uma dúvida, que nem na atividade da aula 3, eu fui e perguntei para o senhor. Mais alguém? Não? Pessoal, então hoje, Meu Deus do céu. Nilka, você quer falar alguma coisa? Não, acho que ela estava conversando com outra pessoa. Hoje a gente vai falar sobre uma temática bem simples, né? Só que muito difícil de se realizar, que é a gestão do tempo. Essa gestão do tempo, na aula, da forma que eu preparei, Professor, o som tá muito baixo. O que foi? Eu não tô escutando nada. pessoal, vocês estão me escutando normal? Normal. Vai, Milka, às vezes é seu fone que tá, às vezes não está encaixado direito, não. O pessoal parece que está escutando normal. Tá bem baixo, baixo mesmo. Raul, se você está escutando normal, Núbia, Monara. Eu também, eu tô escutando normal. Milka, nesse caso, tenta sair da sala. Monara, você está escutando normal? Sim, tô ouvindo Sim. normal. Então, Milka, tenta sair da sala e voltar. Às vezes pode ser o seu áudio aí que tá ruim. As meninas estão escutando Tá, normal, tá bom? tá. Então, como eu ia dizendo, pessoal, a gente vai falar de um assunto que ele é muito simples de ser falado, mas ele é muito complexo de ser executado, tá? Então, eu trouxe alguns materiais, eu não preparei nada em específico meu, né, sobre gestão do tempo, até porque a gente vai falar de algumas ferramentas que elas já são consolidadas, né? E o nosso desafio hoje, ao final da aula, depois, é vocês executarem essas ferramentas na vida de vocês, no dia a dia de vocês, tá? Eu vou só projetar a tela para mim ir conversando com vocês e apresentando um pouco das ferramentas que a gente vai utilizar hoje, tá? Vocês já estão vendo minha tela aí? Já, né? Estou. Deixa eu só vir, então, aqui. Isso, assistente administrativo. Eu vou abrir esse slide do Ministério Público só para a gente seguir um roteiro e depois eu vou abrir as ferramentas para vocês verem o tipo de ferramentas que a gente usa. Depois eu vou disponibilizar todo o material e os links lá na plataforma e no grupo do WhatsApp, né, para quem ainda não tem acesso à plataforma, para vocês poderem assistir depois. Para começar, essa frase aqui, a gente sempre usa ela quando vai falar de tempo, né? Independente da pessoa, geralmente a frase é sempre a mesma, né? Quem não vive para servir, não serve para viver, né? Então, é uma frase do Gandhi que tem aí ela demonstra o quão complexo é a gente falar sobre tempo, né? Na verdade, a gente vive nesse mundo de uma certa forma para servir. O lance é que às vezes a gente serve de maneira errada, né? Ou a gente serve as pessoas erradas, ou a gente serve principalmente, no nosso caso aqui, ao objetivo errado, tá?
Então, quando a gente fala de gestão, de planejamento, a gente está querendo dar um sentido maior para a nossa vida profissional. Então, quando a gente fala que a gente não vive para servir, quem não vive para servir, não serve para viver, é porque o mundo ele é assim, você vive o tempo todo servindo as pessoas e servindo a um objetivo. Então, se você não consegue definir esse objetivo, né, você não serve para viver. E aí, no mundo do trabalho, isso é mais sério ainda, né? Se você não tem um objetivo muito claro, você não serve para estar ali. E principalmente quando a gente fala de ser empreendedor, de abrir uma empresa, e até mesmo de trabalhar numa empresa. Se você não consegue deixar claro qual que é o seu objetivo enquanto profissional, é difícil de arrumar um mercado de trabalho. Então, hoje eu queria que vocês fizessem uma reflexão, né, numa plena sexta-feira, eu pedindo para vocês fazerem uma reflexão, né? Mas seu objetivo está claro para o mercado de trabalho? Você já definiu muito claro qual que é o seu objetivo? Ou você está naquela de que qualquer coisa serve e que você precisa trabalhar? Ué, Thales, mas eu preciso de trabalhar mesmo, eu sei. Mas está claro o seu objetivo? Você tem um objetivo traçado? Você tem servido a esse objetivo ou não? Porque senão, não está adiantando muita coisa, tá? A gente vai evoluir na aula de hoje e vocês vão entender um pouco de gerir o tempo em prol de um objetivo. Quando a gente fala de administrar tempo, antes eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm tempo? Independente para que seja, a minha pergunta é: vocês têm tempo? Tem. Tem? Quem mais aí está disponível? Como, professor? Repete, por favor. A pergunta é se vocês têm tempo. Ih, eu não. Só à noite. Tá à noite. Também Essa é não. uma grande pergunta que a gente se faz o tempo todo. Quem está no mercado de trabalho faz isso com mais frequência. Quem tem outros compromissos como estudo faz isso. E tem aquelas pessoas que falam: não, eu tenho tempo, eu não faço nada. Então, hoje a pergunta é: o que vocês fazem com esse tempo de vocês? Né? Como que tem Professor, sido? Oi? deixa eu te interromper 2 segundos aí. Eu entendi errado, então. Eu entendi, assim, que se a gente se adequar, a gente tem tempo, porque, tipo assim, todo mundo tem seus afazeres dia a dia, né? Então, se você usar uma agenda para cronograr tanto seu horário de trabalho quanto a sua vida pessoal, você tem tempo. Então, reformulando a minha pergunta, o meu caso é esse: eu tenho tempo, por quê? Porque eu sempre levo, como se diz, os meus horários. Entendi. Obrigado. Então, quando a gente fala dessa gestão do tempo, é justamente o que a colega acabou de dizer, é um ponto da gestão do tempo, mas é justamente que as pessoas hoje em dia, a maioria delas não tem tempo, né? Ou seja, você propõe alguma coisa para uma pessoa, ou que seja uma atividade de lazer, ou que seja um novo projeto, e as pessoas falam: não, eu não tenho tempo para isso. Né? Às vezes quem tem família sempre tem esse problema. E no ambiente de trabalho, isso é muito difícil de lidar. Às vezes você tem um número enorme de tarefas para ser executadas, você não sabe por onde executar essas tarefas, ou por onde começar. E aí hoje, na aula de hoje, a gente vai tentar ajudar vocês a criar uma habilidade para saber gerenciar o tempo de vocês, tanto no mundo do trabalho, no seu trabalho, como também no seu dia a dia. Mas uma coisa é certa e comprovada: a administração do tempo, a gestão do tempo, ela é sim um instrumento para se chegar a uma produtividade maior. Tá? Pessoas que fazem sua gestão de tempo, elas têm sim uma produtividade maior. Elas conseguem ser mais produtivas, elas conseguem ser mais ativas e proativas no mercado de trabalho, certo? Então, antes da gente falar sobre as ferramentas em si, que hoje a gente vai falar de 3 ferramentas, eu separei 4, na verdade eu separei 4 ferramentas para a gente avaliar a gestão de tempo de vocês. Mas antes da gente falar delas, tem algumas coisas nesse slide que falam sobre o tempo em si, né? Uma frase que é muito dita por qualquer pessoa, né? Das mais velhas às mais novas, às vezes as mais novas com menos, mas essa expressão de que tempo é dinheiro. Vocês concordam que tempo é dinheiro? Sim. Sim. Quem mais aí tem uma opinião formada? Eu acho que não. Não? Tem uma frase aí embaixo do Barão de Itararé. Ele fala: tempo é dinheiro. Vamos então
fazer a experiência de pagar as nossas dívidas com o tempo? Vocês acham que a gente consegue pagar os nossos compromissos, né? Que dívidas é um termo mais antigo, mas vocês acham que a gente consegue pagar os nossos compromissos com o tempo? Sim ou não? Hoje a aula é mais participativa. Não. Eu consigo pagar uma conta de, por exemplo, acabou de chegar aqui para mim a conta do condomínio. Eu consigo pagar o meu condomínio com o meu tempo? Não. Não? Quem mais tem outra Depende opinião? do ponto de vista, professor. Depende do ponto de vista. Então vamos Se lá. você tem o Pode dinheiro e falar. não tem o tempo para ir pagar, né? Tem o dinheiro e não tem o tempo, não tem disponibilidade, não tem como eu ir lá, aí é um parâmetro. Se você às vezes tiver o tempo e não tiver o dinheiro, não resolve. Então eu creio que teria sim. Entendi. Qual que é a grande armadilha disso aqui, né? Vocês podem ver que tem uma ratoeira aí, um bolinho de dinheiro, né? É porque justamente essa expressão ela se configura numa armadilha muito grande para nós enquanto pessoas, para nós enquanto profissionais. A questão de tempo ser dinheiro é verdade? Sim. Deixa eu só autorizar uma pessoa para pedir tempo aqui. Tempo, na verdade, ele é dinheiro, ele pode ser tido como dinheiro. Mas depende muito de como você gerencia esse tempo para ele se tornar dinheiro. Certo? Hoje em dia, quando você entra, por exemplo, nas redes sociais, no Instagram principalmente, você tem um número enorme de pessoas, né, que estão vendendo curso, estão vendendo qualquer tipo de formação e dizem que tempo é dinheiro, que a gente está perdendo tempo em redes sociais e tudo isso. E, de fato, não está errado. Eu não consigo pagar as minhas contas apenas com o meu tempo, mas eu consigo pagar as minhas contas com aquilo que eu faço do meu tempo. Então, vamos pensar. Um de vocês que tenham 16 ou 17 anos, que esteja aí na iminência de entrar no ensino superior, saindo do ensino médio e tal, e que tem um tempo livre considerável. Quando eu falo tempo livre, é um tempo em que ele não tem nenhum compromisso assumido. Vamos supor que ele estude de manhã, tem a tarde livre e a noite livre para qualquer outra coisa que ele queira fazer. Então, esse tempo dele, depois que ele sai da escola, né, vamos dizer, ele está livre. Esse tempo dele pode ser convertido em dinheiro, mas não em dinheiro imediato, mas em dinheiro futuro, né? Então, a questão do tempo ser dinheiro, ou do tempo pagar as minhas contas, os meus compromissos, depende de como eu faço a gestão dele. O que eu quero dizer para vocês é que o tempo pode ser aquilo que vocês quiserem, ou que vocês queiram que ele seja. Eu quero que meu tempo seja mais de qualidade de vida do que necessariamente de dinheiro. Eu não quero ter dinheiro demais, eu quero ter mais qualidade de vida, ou eu quero fazer uma dosagem entre dinheiro e qualidade de vida. Então, tudo isso precisa do quê? Do objetivo. Mais gente querendo entrar aqui. Tudo isso precisa, antes de mais nada, de um objetivo estabelecido. Tá? Essa palavra objetivo, para quem vai para a administração, ela é muito comum e muito usada. Então, o tempo é dinheiro? É. O tempo é aquilo que você quiser que ele seja, ou seja, é aquilo que você vai fazer com ele que vai determinar o que ele é. Tá bom? Então, quando o Itararé, o Barão, fala a questão de tentar pagar as minhas contas com a dívida, ele está sendo irônico, né? Pense você na sua companhia de energia elétrica ainda, eu falo, não, eu vou pagar a minha energia com o meu tempo, eu vou ficar aqui com vocês, tá aqui o meu tempo, vou gastar o meu tempo aqui com vocês. Né? Ele está sendo irônico dessa forma, ele está querendo provocar em nós uma reflexão de que o tempo ele se torna dinheiro a partir do momento que você faz dele aquilo que é bom, ou que você gerencia ele da melhor forma possível. Então, não necessariamente tempo é dinheiro. Agora, a perca de tempo, a depender da pessoa, ela está perdendo dinheiro. Dentro de uma empresa, quando se usa a expressão tempo é dinheiro, a gente está querendo dizer que quanto mais a gente perde tempo com coisas improdutivas, ou quanto mais a gente deixa de fazer aquilo que precisa fazer, a gente está perdendo dinheiro. Tá? Então, dentro de um ambiente empresarial é mais comum, porque você está ali para uma atividade. Se você não está executando aquela atividade, a empresa, de certa forma, deixa de ganhar um pouco de dinheiro, certo? Então, desse slide, o que eu quero que vocês acompanhem, o que vocês carreguem é a principal informação de que o tempo pode ser aquilo que a gente quer que ele seja, desde que a gente faça uma gestão adequada dele. Tudo bem? Ok.
Aqui agora é uma coisa mais sentimental, né? Uma coisa mais... o tempo cura tudo. Será que cura? Vocês acham que o tempo cura alguma coisa? Não. Não. Na verdade, não, né? O tempo ele não cura, o tempo não cura tudo. O tempo, na verdade, ele tira o incurável do centro das atenções. Essa é uma expressão meio filosófica, mas é muito verdade, principalmente para a gente levar para um ambiente profissional. Não é deixar as coisas passar que elas se resolvem, né? Você precisa, na verdade, mudar o centro da atenção de vocês. Eu preciso, na verdade, tirar o foco daquilo que eu quero curar ou do que eu quero esquecer, né? E, enfim, tocar adiante. Então, dentro de uma empresa, né, não é dar tempo para as coisas, principalmente quando são problemas. Você precisa planejar a resolução do problema e focar a sua atenção naquele problema que às vezes é mais urgente do que um outro problema, tá? Então, essa expressão que o tempo cura tudo, para o ambiente corporativo, ela não existe, né? Você não tem que deixar as coisas se resolverem. Por exemplo, um problema interpessoal na sua equipe, não é deixar que o tempo resolva isso. Você precisa tratar isso da melhor forma possível ou tirar isso da atenção, tá? Mas essa slide é muito mais para a vida pessoal de vocês. Tá? Mas o que a minha vida pessoal tem a ver? Ela tem muito a ver sobre aquilo que você é enquanto profissional. E você quer, nesse curso aqui que a gente está propondo, melhorar o seu lado profissional. Então, é uma coisa que vocês precisam pensar, que tempo não cura nada. Na verdade, ele tira da atenção, do centro da atenção, aquilo que não precisa estar lá, tá? Tem como recuperar tempo perdido? Não sei, né? Depende de como você vai fazer a sua gestão. E depende até do que é tempo perdido para você. Por exemplo, uma situação que é muito comum, né? Às vezes as pessoas deixam de estudar ou param de estudar depois do ensino médio, ficam um longo tempo sem estudar, e depois elas se colocam naquela situação de que, não adianta, eu perdi muito tempo, eu não consigo. É possível recuperar o tempo perdido, né? Aqui está na expressão, vamos recuperar o tempo perdido. É possível sim, se você estiver disposto a gerenciar o seu tempo. No ambiente corporativo, que é o nosso objetivo. É preciso recuperar um tempo perdido dentro da instituição? Óbvio que é. Mas precisa daquilo que a gente aprendeu nas aulas passadas, de planejamento, né? Do planejamento em diversos níveis. Ou seja, vocês precisam planejar como que vai ser essa recuperação do tempo. Isso acontece muito em empresas que, por exemplo, trabalham com produção. Às vezes ela precisa produzir, você perde um tempo por uma quebra de um equipamento ou outro, você precisa planejar de novo, fazer um replanejamento de um projeto para continuar. É como se a gente tivesse, né, pensem em vocês, essa é uma expressão muito usada, essa comparação. Pensem em vocês em um avião, né, em que você precisa trocar a turbina dele. Você precisa fazer uma manutenção no avião. Mas pensem em vocês que esse avião ele está em voo e não pode parar, né? Você pode, às vezes, retardar, diminuir velocidade para conseguir fazer a manutenção, mas você não pode parar o avião. É assim que funciona tanto a vida da gente como a empresa. Você precisa fazer reparos o tempo todo no planejamento, mas o planejamento não pode parar. A empresa não pode parar, né? Então você precisa dessa habilidade. E o tempo é a mesma coisa. Dá para recuperar o tempo perdido a partir do momento que você reconhece que precisa fazer a gestão do seu tempo da melhor forma possível. Essa aqui, pessoal, é a primeira ferramenta que eu quero que vocês aprendam a utilizar. Está todo mundo visualizando perfeito aí na tela de vocês? Eu tô. Jogando perfeito. É um círculo, né? Tem um círculo aí que vai numa escala de 1 até 10 e tem várias áreas listadas abaixo, né? Ao redor. Isso aqui, para quem vai, ou para quem quer, ou para quem tem mais aptidão com gestão de pessoas, é importante. Para quem é líder de uma equipe, é importante ter isso em relação à sua equipe. Por exemplo, eu vou considerar como se nós fôssemos uma equipe. Eu estou aqui transmitindo conhecimento, falando um pouco, vocês estão aí se debruçando, estudando. Nós somos uma equipe. Eu, por exemplo, estou convivendo com vocês à distância, mas se a gente estivesse no regime presencial, eu precisaria de mais informações de vocês, para que eu tenha de vocês o maior eficiência e eficácia, para que vocês sejam o mais produtivos possíveis. E para mim conseguir extrair a produtividade de uma pessoa, eu preciso conhecê-la em traços gerais.
E esse aqui a gente chama da roda da vida, ou círculo da vida, enfim, tem vários nomes. Eu, geralmente, quando eu vou falar, falo roda da vida. Essa roda da vida, você tem todas as áreas da sua vida listadas ao em torno dessa roda, certo? Você tem relacionamento familiar, lazer, financeiro, profissional, intelectual, emocional, espiritual, físico, íntimo, social. O que que vocês precisam, nesse ponto, fazer aqui? Eu vou tirar um print da minha tela e vou colocar lá no Paint, só para me mostrar para vocês como é que vocês vão fazer isso depois, tá? Se eu conseguir abrir o Paint aqui, vai ser bom. Só um minutinho. Vocês estão acompanhando aí, né? Sim, acompanhando. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou projetar ela e vou fazer como vocês vão fazer depois, para vocês poderem avaliar isso aqui, tá? Então, essa aqui é a minha roda. Eu, Thales, vou responder ela da forma que eu julgar cada item dessas. Por exemplo, lazer. A minha vida hoje, como que está de lazer numa escala de 0 a 10? É o seu nível de satisfação em relação a essa área, entendeu? Então, vamos supor que eu esteja demasiadamente satisfeito, mas eu não estou, eu vou ser realista aqui, tá? Então, o mais importante disso aqui é que vocês sejam o mais realistas possíveis em relação a qualquer coisa que vocês forem preencher. Não é para ficar mentindo, entendeu? Tem que ser realista. Então, lazer, hoje a gente está no meio de uma pandemia, eu não acho que o meu lazer esteja tão assim legal. Eu acho que eu estou aqui numa escala dos 5, entendeu? Por aqui. Mais ou menos. 50% satisfeito, eu diria. Tá? Quando a gente vai aqui, por exemplo, a área financeira de vocês, eu acredito que eu esteja financeiramente a uns 80%. Eu não estou satisfeito plenamente, mas também eu não estou tão insatisfeito assim. E assim você vai fazer com todas as outras áreas, certo? Eu vou marcar aleatório aqui, tá? Não vou falar de tudo não, senão vocês vão... Tá, falar assim, esse aqui agora virou consulta de psicólogo, né? Então, você está falando da vida dele aqui. Eu vou marcando aqui, vou marcar um bem embaixo, não, esse aqui, né? Não é que eu esteja com relacionamento familiar ruim, tá? Eu vou marcar um embaixo aqui só para poder o gráfico ficar. Depois que você faz essa marcação em tudo, você pode ou pintar todos ou fazer só as marcações. Você vai ligar esses pontos, certo? Por exemplo, eu vou vir aqui e vou ligar e vou ver. Vocês vão fazer reto, na verdade, tá? Vocês não ficam rindo dos meus traços aí, não. Aí. O que isso aqui quer dizer? Você tem aqui um mapa da vida dessa pessoa. Você consegue perceber, quanto mais achatado, igual aqui, ó, lazer e relacionamento familiar, está muito próximo do centro. Então, significa que são essas as áreas que essa pessoa precisa melhorar. Thales, mas como é que eu sei o parâmetro, né, para que eu esteja com a vida extremamente equilibrada? Isso não tem regra. Existe uma convenção que se diz que o ideal é que todas as áreas você esteja acima de 60%, 70%. Né, para você se dizer que está plenamente realizado ou que você está com a vida em equilíbrio. Pode acontecer, por exemplo, de alguns de vocês tá com lazer 0, porque não está fazendo nada de lazer, e está com a vida financeira 10. Ou seja, para que você seja um ser humano equilibrado em termos emocionais, para um relacionamento profissional mais tranquilo, você precisaria contar com todas as habilidades ali na casa de uns 60%. Tá? Não que seja esse o nível ideal, mas é uma suposição, certo? Thales, para que isso aqui serve para a gestão do tempo? É como se você estivesse se autoconhecendo. É porque, por exemplo, você fala, minha vida amorosa está uma droga, mas você nunca parou para quantificar isso e dar um intervalo, entendeu? Minha vida profissional é uma merda, com perdão da palavra. Mas você nunca parou para quantificar. E a minha proposta para vocês hoje, quando a gente finalizar, é que vocês façam uma roda dessa para vocês, mas que vocês façam com um argumento muito presente na cabeça de vocês. Seriedade. Não é fazer por fazer. Pode até fazer por fazer, aí é responsabilidade sua. Mas o meu compromisso aqui é de ajudar vocês a melhorarem, né? Então, quando você for avaliar relacionamento familiar, para durante uns 5 minutos e pensa no seu relacionamento familiar.
de toda forma, como é que tá? Tá legal? Não tá? Beleza. Depois que você faz isso aqui, você vai avaliar, né? Você mesmo olha e avalia. Se você quiser entregar para alguém, para que alguém avalie para você, também isso pode acontecer. Mas, por exemplo, isso dentro de uma empresa é feito, por exemplo, num processo seletivo, para que você conheça a pessoa que você está contratando. E aí o profissional do RH vai olhar isso aqui e vai fazer algumas perguntas, certo? Por exemplo, se eu estivesse olhando a minha, se eu for, por exemplo, alguém preencheu isso aqui, eu estou avaliando. Eu ia perguntar algumas coisas em relação ao relacionamento familiar dele. Por que que ele deu aqui 5 para o relacionamento familiar? Qual que é a característica que ele tem que está deixando ele com esses 5 aqui? O problema está com ele ou o problema às vezes está com a família dele? Porque eu preciso entender, porque se o cara às vezes tem um problema na família dele, talvez ele tenha dificuldade de relacionar com os outros. E isso pode ser um problema. Em contrapartida, ele deu 9 para o relacionamento social, o que quer dizer que ele se relaciona bem com as pessoas de modo geral. Né? Aí ele veio aqui no intelectual, marcou um 6. Aí eu vou ter que perguntar para ele por que no intelectual ele se considera 60%. O que que ele acha que está faltando? Aí ele pode falar, não, é que eu acho que eu preciso me capacitar melhor em tais e tais áreas. Ou seja, eu vou perceber que existe ali uma autoavaliação muito crítica dele. Ou seja, daqui dá para se tirar muita coisa. Só que vocês precisam, quando for fazer, fazer da forma que eu falei, fazer com seriedade. Tudo bem? Entendido? Quando Beleza. vocês forem fazer o de vocês, vocês podem ou imprimir isso aqui, né, se vocês tiverem impressor, ou fazer igual eu fiz aqui, tira o print e faz, tá? Para não precisar imprimir. Vocês vão fazer um desse aqui depois, tá? Já vai registrando aí que vocês vão precisar fazer. Vocês querem tirar um print da tela e eu posso fechar? Pode fechar. Tá? Esse arquivo não tem como você mandar, não? Eu vou mandar depois a bolinha só para vocês tirarem o print e usar, tá? Beleza. Alguma dúvida em relação a isso? Então, a vida é multidimensional. Para mim estar bem, eu preciso estar bem em várias áreas, tá? Mais alguém querendo entrar aqui? Vocês têm dúvida quanto a isso aí ou tá de boa? Isso aqui é tranquilo, né? Tranquilo. Aqui tem uma definição simplesinha do que é tempo, né? Mas o que é tempo de verdade? Muita gente fala, é as horas, é os minutos, beleza, não tem problema, né? Aqui tem uma definição, só para ter definição mesmo, né? Para vocês pensarem um pouco. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. É a duração da mudança. É muito filosófica essa questão de tempo, tá, gente? Então, assim, o que a gente vai levar de tempo para o nosso ambiente de trabalho? Que tempo é a gestão que se faz da disponibilidade que nós temos? Entendeu? Tempo não é relógio, tempo não é cronômetro, entendeu? Tudo isso é lógico, fisicamente é tempo. Eu estou tentando fazer vocês pensarem que o tempo, na verdade, ele é aquilo que você faz da sua vida, ou como que você gere a disponibilidade que você tem. Tempo não é simplesmente, não, eu tenho 24 horas no dia, esse é o tempo. Não, o tempo, na verdade, é o que você faz disso, tá? Quando ele fala aí no final que é a duração da mudança, é a duração do quanto que você faz as coisas no seu dia a dia, de como que isso acontece. Então, não há uma definição para tempo, né? Existe, lógico, uma definição lógica para tempo, que é a duração de um dia, que é 24 horas. Mas, para nós, enquanto gestores, o tempo é aquilo que a gente faz. Então, o tempo para a gente depende do projeto que a gente está executando, depende da ação, depende do problema que a gente precisa resolver. E aí é que a gente vai determinar qual que é o nosso tempo, tá? Aí aqui a gente entra já como que a gente vai administrar o nosso tempo. É lógico, esse tempo está muito relacionado ao relógio, né, ao tempo que você tem disponível. Mas como que se faz para administrar tempo? Primeira coisa, objetivo. Lembra disso. Se eu não tenho objetivo, não adianta eu fazer planejamento, não adianta eu pensar em nada. Primeira coisa que tem que estar clara são os objetivos de vocês. Então, a administração do tempo ela pode ser definida como o plano de utilização do controle do tempo de forma mais eficiente e eficaz. Então, administrar tempo é você controlar como que você vai utilizar o seu tempo e ter um plano para isso. Eu preciso ter um plano para como eu vou usar o meu tempo. O plano deve ser criado para atender às necessidades específicas do indivíduo, ou seja, o objetivo
Mais uma vez, só vai dar certo se vocês conseguirem dizer qual é o objetivo de vocês. E você precisa ter flexibilidade, né, de forma a ajustar as situações constantes de mudança. Por quê? Por exemplo, esse é um exemplo meu e de muitos colegas que trabalham comigo na empresa que eu estou. A gente tem uma rotina diária de trabalho. Tem cronometrado, assim, o que eu preciso fazer desde a hora que eu chego até a hora que eu vou embora. Certo? Então eu chego, eu tenho uma atividade para desenvolver, eu faço e dou baixa nela, e assim sucessivamente. Só que acontece que ao longo do dia, a caixa de e-mail da gente não para, chega às vezes uma demanda de um superior que é preciso ser feita na hora, ou seja, o planejamento do seu tempo ele tem que ter espaço para flexibilidade. Entenderam? Não, 8 horas da manhã é hora do meu café, eu vou tomar o meu café durante meia hora. Beleza. Isso é o que você planejou, tá ótimo. Só que, de repente, você precisa inverter isso por conta de uma demanda urgente. Entendeu? Então, você precisa também ser flexível quanto ao seu planejamento. Para isso, a gente vai usar algumas ferramentas. Isso aqui, eu acho que todo mundo conhece, isso é uma agenda, né? Do cara, isso aqui também no Excel, a agenda dele, ou pode ser uma agenda impressa, enfim, tanto faz. É você ter um espaço dia a dia onde você anota o que você faz. Tudo bem, isso aqui é a ferramenta mais fácil de você ter um controle do que você vai fazer. Eu, por exemplo, enquanto profissional, enquanto pessoal, não uso a agenda dessa forma, com horário específico aqui que eu vou fazer. Na verdade, eu sei o que eu preciso fazer ao longo do dia e a prioridade das coisas. Então, qual que eu preciso fazer primeiro? E aí eu vou tocando, né? Depois eu vou mostrar a ferramenta que eu utilizo, mas eu não tenho horários. Mas tem quem se adeque a essa ferramenta de horários, tá? O que é mais importante aqui agora? 1 minuto para você, 1 minuto, ou 1 hora, ou um dia, tanto faz. Vocês precisam, quando a gente fala de gestão do tempo, tirar um tempo para fazer o planejamento. Então você precisa de ter um tempo para você pensar. Geralmente eu falo isso quando eu dou esse tipo de curso, no ambiente empresarial vocês precisam de um dia da semana, de um horário na semana, onde vocês estabelecem a agenda da semana, seja do departamento, seja sua, só sua, seja de um departamento maior. Por exemplo, a gente fala isso de reuniões de alinhamento ou reuniões de ordenamento. Existem. Aí, isso puxa um gancho lá para as aulas anteriores que fala de cultura organizacional. Isso precisa ser cultura da empresa também, senão não dá certo. Por exemplo, toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, a equipe se reúne na sala de reuniões para fazer o planejamento semanal. Isso é excelente. Ou seja, existe uma cultura organizacional, existe um planejamento, existe uma gestão de tempo. A empresa está no caminho certo. Agora, tem determinadas empresas que nem existe isso, entendeu? Você simplesmente vai, chega lá, as coisas vão acontecendo e pronto. É cultura da empresa. Lembra, por isso que é importante uma cultura organizacional bem estabelecida e um planejamento. Então, vocês precisam tirar 1 minuto para pensar a semana sua no trabalho, 1 minuto para pensar a sua semana de estudo, 1 minuto para pensar a sua semana pessoal. Geralmente, né, as pessoas de alto rendimento, que a gente fala, fazem isso aos finais de semana, né? Pega lá uma hora do domingo e já planeja a sua vida durante uma semana inteira. Thales, precisa fazer isso? Não. São ferramentas que podem funcionar ou não para você. Às vezes o que funciona para mim não funciona para você. Mas quando a gente vai para um ambiente empresarial, funciona para todos. Certo? Tirar um tempo para pensar o planejamento. Por exemplo, se você está numa equipe de vendas, vocês são 8 vendedores. 8 vendedores. E vocês, cada um trabalha com um bairro da cidade, por exemplo, atendendo, e vocês não se reúnem para pensar as estratégias e para organizar como vocês vão trabalhar, pode acontecer de vocês estarem entrando em contradição com o outro, ou o preço que um está praticando não é o mesmo preço que o outro está praticando. Então, essa cultura da organização, de ter um tempo para pensar, é fundamental. Tá? Aqui tem uma charge que está um pouco, né, meio bíblica ela. Não sei se alguém conhecer da Bíblia e ao ler ela vai entender. Qual é a conclusão que a gente tira? Então tem 8 quadrinhos e tem assim, ó, tempo de chorar, tempo de rir,
tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de plantar, tempo de arrumar o que se plantou, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Qual que é a conclusão disso aqui? É que para tudo há um tempo, né? Determinado. Para tudo há um tempo determinado, né? Essa é a conclusão. Isso aqui isso é bíblico, né? Acho que é Eclesiastes, capítulo 3. Se eu não me engano. É uma parte bem conhecida, né? Então tem tempo para tudo. E é isso que vocês precisam levar para a vida profissional de vocês, para a vida pessoal de vocês. Sabe como assim na vida profissional? Porque tem gente que acha que a empresa é a sua casa. É uma visão, pode ser uma cultura. Aí o cara brinca o tempo todo, o cara fala o tempo todo, ou seja, você tem que saber que dentro da empresa existe um tempo também para você fazer as determinadas coisas e para você se comportar da melhor forma possível. Então, a partir de hoje, vocês vão pensar que tudo tem seu tempo. Olha, não está na hora de brincar, né? Por exemplo, brincadeiras no local de trabalho. Não posso. Depende da cultura da empresa, pode ser que possa, mas talvez pode ser que não seja toda hora, né? Tenha um tempo específico. Mas a grande conclusão para a empresa disso aqui é que tudo tem um tempo. Tem o tempo em que a empresa vai estar passando por dificuldades, tem o tempo que ela vai estar bem. É um ciclo, né? Então vocês precisam entender que há tudo que for fazer, há o tempo certo para se fazer. Né? Há o tempo certo para se investir em carreira, há o tempo certo para você investir em um negócio, há o tempo certo de você abrir um negócio próprio, e vocês precisam conseguir fazer essas avaliações, tá? Fatores de aumento de produtividade. Geralmente, pessoal, esse aqui é um dado importante. Quando você tem uma gestão de tempo, você consegue gerar uma habilidade maior, você constrói uma habilidade, isso é uma habilidade, gerir tempo é uma habilidade, e você ganha produtividade em torno de 2 a 20%. Né? Ou seja, a empresa, quando você tem organizadinho, isso é comprovado, você tem aí um ganho de produtividade de 2 até 20%, depende muito de como que isso acontece. Então, quem faz gestão de tempo, a empresa que promove gestão de tempo, ela só tem a ganhar. Ela não tem a perder em momento nenhum. Isso aqui a gente está falando de industrial, né? Em termos industrial, eu não vou entrar nesse detalhe que não é muito o objetivo de vocês, que é a questão de produção. Né? Eu vou pular, porque o objetivo de vocês está muito mais em termos administrativos. Aqui ele está falando de medida quantitativa para níveis de produção. O quanto que se ganha em produção efetiva, de peças, de material, quando eu faço gestão de tempo. Essa aqui é uma segunda ferramenta, tá? Que é muito importante para vocês. A gente chama de matriz de gerenciamento de tempo. Vocês têm ali em cima essa primeira linha que você tem urgente e não urgente. E você tem aqui importante e não importante. E aqui a gente tem os quadrantes. Lembram da matemática? Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Sabe, o que a gente vai fazer com isso aqui? Isso aqui, na verdade, hoje a gente não vai mexer com ela. Mas é você colocar as suas atividades dentro dessa matriz. Por exemplo, eu preciso responder ao e-mail do fornecedor José. É uma atividade importante ou não importante? Ah, não, ela é importante. Então, ela vai ficar nessa linha. É urgente ou não urgente? Tipo assim, eu preciso fazer de imediato ou não? Não, eu posso fazer depois. Então, ela vem para esse quadrante aqui. Certo? Então, o que eu estou querendo dizer? Isso aqui é uma ferramenta onde você pega tudo que você tem que fazer e classifica como urgente ou não urgente, importante ou não importante. O que vai ficar dentro do quadrante 1? Os problemas urgentes, com data marcada. Sabe? Crises, problemas, aquilo que realmente é urgente e é importante, ou seja, tem que ser feito agora. Nesse quadrante aqui do lado, que é o 2, vai ficar o desenvolvimento de relacionamentos, identificação de novas oportunidades, planejamento. É aquilo que é importante, por exemplo, eu me capacitar, ou eu me formar, ou eu ter qualificação, é importante. Mas às vezes não é tão urgente, então você tem um tempo para fazer. Você coloca no outro quadrante. Esse aqui, ó, são as interrupções. É o que eu falei para vocês, eu tenho atividade, mas eu sou interrompido o tempo todo, ou seja, relatórios, e-mails, atividades populares. Não é importante, para mim não é importante, mas é urgente.
Então, são interrupções que geram um certo desconforto. E aqui nesse último quadrante, estão aquelas coisas que não são importantes nem são urgentes. Ou seja, são pequenas tarefas, perda de tempo, telefonemas inúteis. Por exemplo, olhar o Big Brother Brasil, né? Olhar as notícias do Big Brother Brasil. É importante? Não é. É urgente? Não é. Então, tá aqui. Por exemplo, eu vou rever o resultado da rodada do Brasileirão no meio do meu expediente. É importante? Não é. É urgente? Também não é. Então pode ficar para ser feito depois. Certo? Então isso aqui é uma matriz de gerenciamento, ou seja, você pega tudo que você precisa fazer, planilha aqui de forma que você consiga visualizar, e aí você vai tomar suas decisões, vai fazer as atividades. Ou seja, eu preciso resolver primeiro o primeiro quadrante, e assim sucessivamente. Por isso que é preciso tempo para fazer. Não dá, por exemplo, você pegar no meio do seu dia a dia e fazer isso aqui. Você precisa parar, pensar as suas ações. Geralmente a gente faz isso aqui com uma equipe reunida, né, para uma equipe inteira. Você pode fazer só para você, mas você pode fazer para a equipe. E aí você vai mapear isso aqui. Em seguida, ele vai falar um pouco de cada um dos quadrantes. Por exemplo, o quadrante 1, que são as crises. O que acontece com essas atividades? São atividades que sufocam as pessoas, elas se tornam escravas e gerentes de crise, capazes de produzir somente no fim do prazo. O que isso gera? Estresse e esgotamento. Vamos supor que tudo que você... Vamos pensar assim, vocês vão fazer um exercício desse. E todas as suas atividades estão aqui no urgente e importante. Provavelmente você está estressado e esgotado. Por quê? Porque o quadrante 1 são as coisas emergentes, né? Você se torna escravo daquilo que você faz. Geralmente, quando você tem muitas atividades nesse primeiro quadrante, isso é um sinal claro de que falta planejamento, de que você não tem planejado as suas ações, tá? O quadrante 3, que é o que está aqui embaixo, ó. Eu vou voltando para vocês verem, é esse aqui, ó, que não é importante, mas é urgente, tá? Não é uma coisa importante, mas ela é urgente. Faz gastar tempo em coisas sem importância, porém urgentes, baseada na prioridade e expectativa de outros resultados. Aí você está com foco no curto prazo, não tem controle da sua própria vida ou da sua rotina, em relacionamentos superficiais, né, quando se trata de questões pessoais. É como se você estivesse gastando tempo com coisas que não são importantes para você. É urgente, precisa ser feito, mas não é importante para mim. A gente vai falar de um assunto depois que é sobre o não, né? Dizer não a algumas atividades. Você aceita fazer algumas coisas que para você não tem importância, mas que são urgentes para outras pessoas ou outros setores. Isso no ambiente empresarial acontece muito. Você assumir compromissos que não são importantes para você, mas que são urgentes para outros ou para outras pessoas, tá? Então, quem está com muita atividade no quadrante 3, está focado só no curto prazo, não está tendo alinhamento com o seu próprio setor, geralmente está sem objetivo, tá? O quadrante, eu pulei um quadrante? O quadrante 4 é aquele que a gente olhou lá. Não é importante e não é urgente. Se você tem muita atividade que se encaixa nesse perfil, aqui estão suas características, ó. Irresponsabilidade, dependência dos outros e demissão de empregos. Quando suas atividades que você executa estão muito concentradas nesse quarto quadrante, você está ali à toa. Porque se uma atividade ela não é importante e ela não é urgente, não tem por que fazer, né? Não tem por que gastar tempo com isso. Ou seja, você está gastando seu tempo com atividades inúteis. Thales, mas então não vou colocar lá. Qual que é a ideia da ferramenta, gente? É vocês pegarem tudo que vocês já fazem hoje no ambiente de trabalho e colocar no quadrante. Certo? Olha, eu faço isso, isso, isso e isso. Coloca nesse quadrante aqui para mim, para a gente avaliar. Aí você faz, coloca e percebe que a maioria das coisas que você faz está no quadrante 4. Ou seja, você está gastando tempo com coisas inúteis ao invés de gastar tempo com as outras coisas que são mais importantes. Tá? E o último quadrante, que é o melhor de todos, tá? Ó, gravem isso, o quadrante 2 é o melhor de tudo. Por quê? É você fazer as coisas importantes, mas que não são urgentes. O que isso quer dizer? Significa que você tem um planejamento.
Tá? Ó, está no centro do gerenciamento pessoal eficaz, pois trabalha com questões não urgentes e importantes. Se você pegar suas atividades e ver que a maioria delas está no 2, você está no caminho certo. Por quê? Você está fazendo as coisas que são importantes, mas você não está fazendo com urgência, porque não tem necessidade. Significa que você planejou as suas ações. Tá? Então, voltando só à imagem do quadrante, esse é o quadrante, né, a matriz. O objetivo dessa ferramenta é você se avaliar e ver como é que está as suas atividades que você tem executado. Por exemplo, eu vou falar para vocês um exemplo pessoal. Eu fiz esse exemplo uma vez, quando eu trabalhava numa indústria, né, do nosso departamento. Cada uma das pessoas fez a sua matriz, cada um fez o seu. Né? Na época eu era líder de produção de serigrafia. Cada um fez a sua e depois a equipe toda fez uma junto. Né? Ou seja, cada um mapeou as suas ações e depois a gente fez uma maior. A gente percebeu que das nossas ações, como era um setor de produção, tinha muito pedido que chegava para entrega ontem, né? A gente estava com a maior parte das atividades dentro do importante e do urgente. E depois a gente tinha uma grande parte aqui, e na matriz pessoal, tinha algumas coisas que se encaixavam aqui. A gente não tinha nada, absolutamente nada, que colocar no quadrante 2. Tudo estava nesses outros 3. Ou seja, a gente percebeu claramente que existia problemas de gestão dentro do nosso departamento. Então, esse é o objetivo que vocês precisam depois executar, certo? Vocês têm alguma dúvida, pergunta sobre essa matriz de gerenciamento? Não. Não. Certeza? Conseguem fazer uma se for necessário? Aí já Sim. Talvez. Não, a ideia é que vocês, assim, quando eu for propor ela, eu vou propor a situação, problema, e vocês vão ter que preencher, né? Pode ficar tranquilo. Vai. Beleza, então. Aqui tem uma frase, eu nem cheguei aqui, né? Que é o que define o quadrante 2, né? Pessoas eficazes, não vivem voltadas para o problema, elas vivem voltadas para as oportunidades, elas alimentam as oportunidades e deixam os problemas morrer de fome. Essa frase eu acho ela genial, esse finalzinho, né? Alimentar as oportunidades e deixar os problemas morrer de fome. É aquela pessoa que não prioriza os problemas, ou seja, ela gerencia de forma que esses problemas não aconteçam, de que eles sejam suavizados, tá? Como conseguir tempo? Aqui ele vai falar dos quadrantes. Para conseguir tempo necessário para realizar atividades importantes, é necessário eliminar as atividades inferiores do quadrantes 3 e 4. Então, aquilo que está lá no 3 e no 4, o 4 era bom nem existir, né? Mas se você tem muita coisa no 3, você precisa eliminar, que são as coisas que estão te travando, né? E aqui um ponto essencial, aprender a dizer não a outras atividades que não estão em suas prioridades. Isso aqui é o essencial para a vida pessoal, né? Dizer não para algumas coisas, e para a vida profissional também. Thales, mas eu não posso dizer não para o meu superior. Você não vai dizer não para ele claramente, certo? Isso é uma estratégia que vocês vão utilizar. Por exemplo, você está lá no meio de uma atividade, muita coisa na sua cabeça, você está focado numa atividade que o seu superior te pediu. De repente, ele te manda um e-mail com uma outra atividade e ele não te deu tempo, ele só falou que era urgente. O que você tem que fazer enquanto profissional? A gente vai falar de relacionamento depois, mas adiantando. Você precisa se posicionar, responder o e-mail de forma formal, dizendo a ele, olha, eu estou no meio da produção de atividade tal e tal e tal, que a gente tem esse cronograma estabelecido. Qual atividade devo priorizar? Thales, ele vai entender isso mal, não? Não, necessariamente se o cara for realmente gestor, ele não vai entender isso errado. Você está dizendo não para ele, falando, olha, eu não posso fazer essa atividade agora. Eu estou fazendo uma outra que você também me solicitou. Mudou a prioridade? Qual é a prioridade? Você pode até sugerir para ele, falar, olha, eu consigo finalizar essa atividade que eu estou e concluir essa outra em tanto tempo. Caso não dê, você precisa me... Sabe? É esse diálogo, não é simplesmente assumir ou ficar calado. E isso acontece também com outros departamentos. Eu sou do departamento de compras e todo mundo faz pedido de compra para mim. Na primeira aula, uma colega falou sobre isso. E aí, tem gente que acha que a compra dele é mais prioritária que a do outro. Como é que a gente vai gerenciar isso?
você precisa ter um planejamento. Olha, tal dia eu faço as compras de tal setor, tal dia eu faço de outro, e assim sucessivamente. Ou seja, a pessoa ela precisa entender que você não está disposto o tempo todo para atender as urgências dela. Tem uma frase que fala que urgente é tudo aquilo que não foi providenciado a tempo. Então, se a pessoa não planejou lá no setor dela, você não precisa sobrecarregar o seu por conta do atraso dela. Certo? Então, vocês precisam ter essas, vamos dizer, essas afirmações presentes dentro de vocês, né? Então, isso aqui são práticas, né? Identifique uma atividade do quadrante 2 e comprometa-se a colocar em prática. Tente estimar o seu tempo em cada quadrante. Faça uma lista de responsabilidades. Organize a próxima semana. Então, são coisas que vocês podem fazer para a vida de vocês. Fazer uma lista das responsabilidades, fazer esse mapeamento, enfim. Eu quero avançar para esse ciclo PCA, depois para essa matriz de Guth e depois para essa aqui. São as últimas 3 ferramentas, tá? Quando eu falo de ciclo PDCA, até aqui tudo bem, né? A gente fez o quadrante, a matriz. Agora a gente vai falar do ciclo PDCA. Eu separei um outro link aqui que fala do ciclo PDCA para vocês. Vou mandar depois o link para vocês, tá? Para vocês acessarem, ler antes de responder qualquer atividade. Isso aqui é o ciclo PDCA, né? Na verdade, a sigla PDCA não faz muito sentido para vocês porque ela está em inglês, né? Não é uma sigla brasileira. Mas o que ela quer dizer? É você estabelecer um ciclo para suas atitudes. O plan, né, que é você identificar o problema, descubra onde e por que ele começa, aí você planeja as melhorias e depois você cria o plano de ação. Eu estou dizendo, tipo assim, pessoal, de situações, problemas que acontecem na vida de vocês ou no trabalho de vocês. Vocês precisam ter um ciclo para resolver isso. Entendeu? É técnica. Ah, e tal problema. Aí você já desespera. Não, eu sou um cara capacitado, eu vou parar e vou executar aqui o PDCA. Você vai olhar o problema. Thales, não tem tempo para isso, eu não tenho sangue frio para isso, não. Precisa ter. Porque você está lidando com a empresa, com recurso. Você não precisa se desesperar, tá? Então você vai fazer essa parte vermelha. Você planeja, você olha, entende o que é. Entendeu? Diagnosticou, planejou o que vai ser feito, criou uma ação, aí você vem para o do, né? Envolva as pessoas e execute o plano que você estabeleceu anteriormente. O cheque, analise se tudo foi executado como planejado e se o resultado esperado realmente aconteceu. E depois você vem para o último, que é o act, né? Deu certo? Compartilhe o aprendizado, padronize o processo. O que é isso? Olha, Tara, a gente teve um problema aqui, um pedido voltou por conta que não foi da maneira que o cliente pediu. Aí vocês vão olhar lá na etapa 1, entender o que aconteceu. Faz um plano de correção, né, ainda na etapa 1, e aí vai para a etapa de execução, que é o amarelo, etapa 2. Executou, vai avaliar se deu tudo certo. Quando você avalia, analisa, aí você vai dar o feedback. Deu certo. Se deu certo, você compartilha o aprendizado e vê se isso pode se tornar um padrão. Por exemplo, sempre que tiver, então, um pedido com esse tipo de problema, a gente pode adotar essa estratégia. Ficou padronizado. Quer dizer que da próxima vez que acontecer esse tipo de problema, se acontecer, você já tem um fluxo estabelecido, não precisa eu planejar de novo. Agora, não deu certo, não resolveu, reflita o que pode mudar e gira de novo o PDCA. Certo? Gira de novo. Ou seja, é um ciclo. Toda atividade, ou todo problema que surgir, ou toda situação pode passar pelo mesmo ciclo. Aí eu volto lá no meu slide que eu estava. Aqui no Play, então, você define metas, define os métodos. No Do, você treina as pessoas e executa essa tarefa. Aqui você verifica o resultado. E aqui você vê o que aconteceu. Se você precisa padronizar porque deu certo, então está tudo bem. Ou se você precisa agir de novo para corrigir. Se for o caso de agir, você vai girar o ciclo de novo. Isso vai acontecer para qualquer coisa na vida de vocês no âmbito empresarial. É o ciclo PDCA, é o ciclo para resolução de problemas. E quando você resolve o problema, você está lidando diretamente com a sua gestão de tempo. Tá? Tudo bem aqui, pessoal, com esse ciclo? É uma coisa simples. Por isso que, de tão simples, as pessoas não fazem. E por não fazerem, elas são ineficientes. Entenderam?
Sim. Mais uma ferramenta. São muitas ferramentas. Depois vai estar tudo o link lá para vocês lerem mais, né, entenderem um pouco mais. Essa matriz de Guth, ou Guth, né? Pode ser também. Ela é muito simples, né? É uma das mais simples que tem e de uma importância muito grande, de uma análise muito fácil. No que consiste a matriz de Guth? Eu vou abrir aqui também o link que eu vou mandar para vocês depois, já para vocês irem familiarizando com o material que vocês vão ler. A matriz de Guth, ela se constitui de 3 variáveis, né? Essas 3 variáveis são gravidade, urgência e tendência. Aqui, ó. Aqui está o texto, vocês vão ler com calma, direitinho depois, né, para a formação de vocês. Mas o que quer dizer? Eu preciso listar primeiro os projetos que eu tenho, igual está aqui, ó, o cara listou tudo que ele tinha que fazer. Ó, concepção de imóvel na conformidade, demora na formação do grupo de investidores. Esses são problemas que ele tem. Ó, retração dos investidores por tendência, desistência de 25%, esfriamento do mercado. São problemas. Tudo isso aqui é problema que ele tem. Certo? Ele precisa ver o que ele vai resolver primeiro. Pense vocês na vida de vocês, se vocês listassem os problemas de vocês. Listou os problemas, aí você vai avaliar as 3 variáveis, que é gravidade, urgência e tendência. Quando se fala de gravidade, são 5 níveis. Todas elas têm 5 níveis, tudo bem? Ou é sem gravidade, ou é pouco grave, ou é grave, muito grave, extremamente grave. Isso aqui está escrito aqui como que vocês vão avaliar. É o impacto disso, né? Por exemplo, esse primeiro problema do nosso amigo aqui é concepção do imóvel em não conformidade com as expectativas do mercado. O que quer dizer que o imóvel dele, né, onde ele está instalado lá, não é conforme o mercado. E para ele isso é muito grave. Você viu que ele deu 5 para a gravidade? Em contrapartida, esse problema aqui, ó, a maioria dos problemas dele aqui é tudo grave. Não, 5, 5, 4, 4. Ó, esfriamento do mercado imobiliário, ele considerou como 4. Ele considera menos grave do que o imóvel ser fora do padrão. Então, é você dar o grau da gravidade para o seu problema. Thales, mas isso é muito subjetivo. Sim, é subjetivo. Você vai dar a gravidade que você acha que seu problema merece. Por exemplo, vou pôr uma situação aqui pessoal. Eu estou com um problema familiar com a minha mãe. Eu não converso com a minha mãe há 3 dias. Um exemplo. Isso é grave? Ó, para mim, seria extremamente grave. Eu colocaria 5. Mas, às vezes, para alguém, dado a vida da pessoa e a forma, pode ser sem nenhuma gravidade. Entendem? E o que é mais importante, você pode fazer uma matriz de Guth para a sua vida pessoal, e isso é para você, e aí tem a matriz de Guth profissional, né? Esse tipo de problema que eu estou falando aqui da mãe não está nem aí para a questão profissional. Mas a gravidade é você quem dá, é você quem determina o nível de gravidade. Aí você vem para a urgência, né, que é o U. A urgência é de acordo com o tempo que você tem. Ou seja, sem urgência, pouco urgente, urgente, muito urgente, extremamente urgente. Todas são com 5 níveis, tá? E aí você determina qual nível você quer. Ah, não, eu tenho uma atividade aqui, vamos pegar pelo exemplo dele. Ó, tem um aqui que é 3 de urgência, ele deu, ó. Que é planejamento de custos inconsistentes com incoerência em gastos não orçados. Ele acha que não é tão urgente. Mas ele vê que a desistência dos investidores é algo mais urgente. Sim, ele deu 5 também. Ele disse aqui também que a demora na formação dos grupos também é muito urgente. E aí tem o último fator, que é o T, da tendência, né? A tendência mede a probabilidade do crescimento do problema. É tipo você pensar, vai piorar ou não vai? Por exemplo, não tem tendência de piorar ou mais rápido, agravar muito rápido. Pensem que vocês estão avaliando, né? Você está ali tentando avaliar. No exemplo do nosso amigo aqui, por exemplo, a concepção do imóvel, tem como o imóvel se despadronizar mais ainda? Não tem. É desse jeito que ele vai ficar, pronto, acabou. Então, ou seja, a tendência é muito pequena do problema agravar. Então, ele deu 1. Em contrapartida, ele deu aqui, ó, 4 para demora na formação do grupo dos investidores. Porque esse grupo de investidores, se tem a demora pode ser agravada com o passar do tempo. Então, ele colocou aqui um nível 4. Aqui embaixo também tem um 9, que ele também colocou 4. Ó, aumento do preço dos insumos básicos de acabamento. Isso pode se agravar, né, na visão dele. Por exemplo, é como se eu estivesse avaliando o preço da gasolina agora. Pode agravar. Então, ele deu 4. Outros ele deu 2, como, por exemplo, a desistência de 25% dos investidores.
ele acha que não tem como agravar muito. Então ele foi e classificou. Feita a classificação, ele faz uma multiplicação simples dos 3 itens, né? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 1, 20. 20 é a pontuação. A gente chama de índice de Guth. Índice de Guth. Deu 20. Demora na formação do grupo de investidores, deu 100. É o número máximo que tem aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que o problema que ele tem que se dedicar a resolver primeiro é o 2, demora na formação, e o 9, que também deu 100. Os outros problemas, depois tem esse com 50, né, a desistência. Ou seja, agora você vai colocar em ordem quais são os problemas que têm que ser resolvidos primeiro, quais são os problemas que têm que ser resolvidos depois. Então, a matriz de Guth, a proposta dela é isso, é você dar um grau de importância aos seus problemas para que você tenha um melhor aproveitamento do seu tempo. Aqui eu quero propor uma reflexão. Pensem lá na matriz que a gente montou. Quando você faz isso aqui, você vai, de certa forma, ir para o quadrante 1 e resolver as coisas que são realmente urgentes e que você tem problemas que estão te gerando estresse. A partir do momento que você resolve, por exemplo, esses 2, você passa a atuar em outras coisas que já são menos urgentes, que você consegue planejar melhor. Então, tipo assim, você pode fazer todas as ferramentas juntas para gerenciar seu tempo. Mas essa aqui eu gosto muito, né? De, por exemplo, eu pego as coisas que eu tenho que fazer no trabalho e dou grau para elas. Ou seja, eu sei que eu preciso atender o pedido da diretora primeiro, porque ele é mais urgente e tem tendência de agravamento. Entendeu? Por exemplo, só um exemplo mais para vocês irem contextualizando. A gente está com a plataforma nossa, né, do nosso curso, e tem alunos que não estão na plataforma ainda. É um problema grave, eu daria 5 para gravidade, eu daria 5 para urgência e daria 5 para tendência de agravamento. Por quê? Porque se o aluno não tem acesso, ele vai gerar um volume maior de atendimento, ele não vai postar as tarefas. Então, era um problema que, para mim, deveria ser resolvido imediatamente. Mas aí, quem está resolvendo é um outro setor. Eu não sei qual que é o grau que ele deu para isso lá, entendeu? Então, é você pegar todos os seus problemas e fazer essa quantificação. Tudo bem? Tudo ok, tudo ok. E a última ferramenta que a gente vai avaliar é o 5W2H. Parece óleo de carro, né? 5W2H. Essa aqui, ela é, vamos dizer que é mais utilizada quando você já tem uma tarefa em específico. Não é uma questão de problema, é uma questão de uma tarefa. Quando a gente fala de 5W, é porque são 5 perguntas com W e depois você tem 2 perguntas com H. Tá? Que, na verdade, no português não tem nada de W e nada de H. Tá? Primeira pergunta, what? Essa expressão é muito comum, né? Qual que é a ação que você quer fazer? Qual é a tarefa que será realizada? Qual a meta que você quer alcançar? Aí o cara colocou uma questão aqui, ó, uma garrafa térmica sempre abastecida. Essa é a meta dele, é igual a minha aqui, ó. Se eu mostrar para vocês aqui, não sei dar para vocês verem. A minha garrafa tem que estar sempre abastecida. Estão vendo aí? Ah, sim. Enfim, não fui eu que montei, mas serviria para mim também. Por quê? Qual é a justificativa da ação? Quem é o cliente do resultado da ação? Aí ele colocou a explicação dele aqui. Por que que essa é uma meta para ele? Porque a garrafa de café denota pouca organização. A falta de café na garrafa denota pouca organização do restaurante e os clientes não gostam de esperar. Então ele está justificando o porquê da tarefa que ele se propôs. Como que ele vai fazer isso? Aí já é um H, né? Uou! Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer com a copa organizada, copeiras bem informadas e treinadas, número suficiente de garrafas e revezamento. Quem vai fazer isso? É mais um W. É o nome da pessoa ou do setor que vai fazer, a copeira que vai fazer. Aonde ela vai fazer isso? É mais um W da pergunta. Sobre a bandeja, ao lado do caixa, registrador, enfim. Quando que isso vai acontecer? Todos os dias, das 11h30 às 14h30. Quanto isso vai me custar? Aí você vai quantificar isso no número de garrafas, né? Eu acho que eu também separei um link, é esse aqui, ó, das perguntas, tá? É um slidezinho bem simples. Na verdade, é uma tabela, né? Você vai se perguntar o que, por quê, quem, como, quanto, quando e onde. Você tem aí 7 perguntas, né, para ser respondidas a respeito de uma tarefa.
Quando você responde as 7 perguntas, você acaba por entender como que você vai fazer isso. Certo? Thales, mas tem que fazer essas coisas? É o que eu estou falando. Você cria a cultura de fazer e a partir dessa cultura você desenvolve suas habilidades, tá? Alguma dúvida quanto a essa ferramenta? Sim ou não? Não. Não. Beleza. Então a gente vai encaminhar para a reflexão final. O tempo, então, ele é um amigo ou um nosso inimigo? O que vocês acham? Nosso amigo. Amigo, amigão. Quem acha que é inimigo, levanta a Migão do mão. peito. Pessoal, o tempo ele é nosso amigo ou inimigo. Isso depende da relação que você tem. Ele é meu amigo, né? Eu tento ter ele como amigo. É igual as pessoas, né? Por exemplo, eu sou amigo ou inimigo de alguém? Depende do como a pessoa, eu e ela se relaciona, do como que a gente gerencia o nosso relacionamento. É muito difícil, né? Gerenciar tempo, mas ele pode ser seu amigo ou ele pode se tornar o seu pior inimigo. Principalmente quando você tem muitas atividades dentro daquele primeiro quadrante de urgente e importante. A palavra urgente, nossa, ela me causa nervos, né? Quando alguém me manda um e-mail, escreve no corpo do e-mail assim, urgente em caixa alta. Eu fico indignado, mas tudo bem. Então, o tempo ele pode ser o seu amigo ou ele pode ser o seu inimigo, depende da como você vai se relacionar com ele a partir de hoje. Muitos de vocês já tinham concepção de tempo, de gestão, mas quem não tinha e começa a ter agora, a partir de hoje é uma escolha sua administrar ou não o seu tempo. Aqui tem uma reflexão que eu acho massa demais. E para nós que estamos nessa onda de pandemia, de celular e tudo mais, é uma coisa fundamental. A gente tem tempo. Ele está afirmando que a gente tem tempo. Por quê? Tabela de equivalência no tempo da internet. Você fala assim, não, é só um segundinho. Meia hora no mínimo, seu segundinho. Você fala, vou checar meu e-mail. 45 minutos para você checar seu e-mail. Um momento. Isso acontece às vezes quando os alunos me mandam mensagem. Fala, não, só um momento eu já respondo. Aí depois de 1 hora, você responde, né? Já vou. Significa 3 horas no mínimo, né? Vou em meia hora. Amanhece o dia. Na verdade, o que ele está querendo dizer aqui é que a gente dá uma visão errada do tempo para as pessoas. Quando você vai responder, às vezes, uma pessoa e você fala assim, não, daqui meia hora eu estou aí, e você não vai em meia hora, você vai em 2, 3 horas, algo de errado não está certo, né? Tá, isso quer dizer que eu tenho que ser sempre muito correto com o tempo, tudo mais? Sim, tem que ter. E quando eu estou falando aqui de internet, essas coisas, eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica ao uso da internet, tá? Eu acho que a gente tem que usar sim, mas usar com uma certa prudência, né? Por exemplo, eu uso frequente para trabalhar a internet, mas também uso a internet para me divertir e me entreter. Mas eu tenho o hábito de ter um horário específico para, por exemplo, esses dias alguém perguntou, Thales, mas você vê os stories de todo mundo do Instagram e tudo mais? Porque, na verdade, eu tenho um hábito de sempre, quando eu chego do trabalho à noite, depois que eu tomo banho, que eu vou deitar, eu vou para o Instagram, que eu gosto também, né? Me interte, é aquela hora, eu considero até como lazer. Eu abro o primeiro story do Instagram ali e assisto todos, sem nenhuma exceção. É lógico, tem uns que você avança, né, que é propaganda, e você não é obrigado, né? Mas eu assisto todos. Gasto um tempo para isso, mas eu já tenho um tempo dedicado. Olha, esse tempo é para isso, entendeu? Então, essa organização do tempo, para vocês, é importante. Um tempo para o estudo, um tempo para o trabalho, um tempo para a família. E quando você está no seu ambiente de trabalho, é um tempo para cada atividade. Um tempo para responder os e-mails, um tempo para responder o chefe, um tempo para isso. Precisa ser organizado, tá bom? Agora vocês vão refletir aí, né? Se quiser falar, pode falar. Se não quiser, não precisa, né? Mas o que você faria se você ganhasse a partir de hoje 60 minutos por dia? O que significa 1 hora, né? Eu estou dando 1 hora a mais para vocês. O que vocês fariam da vida de vocês se vocês tivessem 1 hora a mais por dia? E aí aqui, nessa reflexão,
eu coloco isso para o ambiente de trabalho de vocês, para quem trabalha, né? Para quem trabalha, o que vocês fariam se vocês tivessem 60 minutos a mais no local de trabalho? E para quem não trabalha, né, o que você faria com esse minuto adicional para acessar o mercado de trabalho? É pensar efetivamente em 1 hora. Pense o que se dá de fazer em 1 hora a mais todo dia. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? É difícil saber o que vai fazer em 1 hora, porque tem tanta coisa que se pode aproveitar. Uhum. Quem falou isso? Foi a House? É, House, aí a minha pergunta é, você falou que tem tanta coisa para se aproveitar. A minha pergunta é, qual é seu objetivo? Assim, não precisa responder, óbvio, né? Pensa no seu objetivo e vê se dessas coisas todas, qual que se encaixa mais perto do seu objetivo maior. E se você conseguiria tirar ela para fora para você fazer isso nessa 1 hora. acho que Entende? seria estudar mais, né? Por causa que eu só tenho a noite pra fazer isso. Então, se eu tivesse 1 hora a mais, acho que ficaria bom. Esse é o exercício. É principalmente vocês saberem o objetivo de vocês. E aí, quando você está numa empresa, é saber qual é o nosso objetivo. E aí, aqui é aquela coisa final, né? Administrar é uma questão de escolha. Tem muita gente que eu já dei curso no Pronatec, muita gente fala assim, Thales, eu não dou conta de administrar meu tempo, minha vida. Aí eu falo, não é que você não dá conta, você não quer, né? E tem muita gente ganhando dinheiro, mas é muito dinheiro, com a administração de tempo da vida dos outros, né? Não sei se vocês já ouviram a expressão dos coach, já, né? Coach. Os caras estão ganhando dinheiro para administrar a vida de outra pessoa, para mostrar para aquela pessoa aquilo que está dentro dela, que ela é capaz de fazer, e eles estão aí ganhando muito dinheiro. Então, a partir de hoje, vocês administrar o tempo de vocês ou não, é uma escolha de vocês, tá? Vocês têm agora ferramentas para isso, ferramentas são essas que eu mostrei aqui. Eu vou mandar os 3 links para vocês. Tem o link da Roda da Vida também, tá? Tá vendo que ela fez foi preencher. Tem para vocês lerem, né, entenderem. E a nossa atividade que eu vou propor lá para vocês, na verdade, é vocês fazerem um estudo de caso com uma dessas ferramentas, tá? A gente vai encerrar a transmissão. Eu vou só interromper. Voltando aqui. Eu vou encerrar a transmissão da aula. Vou lá para a plataforma para postar a atividade de vocês. Enquanto eu vou fazendo a postagem, né, do que vocês vão ter que fazer, vocês podem ir atualizando quem ainda não fez as outras atividades. Pode ir lá postando, vendo os comentários que eu postei nas outras, se já não tiver respondido, né? E aí, assim que eu liberar, vocês vão fazer. Mas qual que é o exercício dessa atividade de hoje? Vão ser situações, problemas, ou uma lista de problemas, que vocês vão ter que usar uma dessas ferramentas. Tá? Eu não vou antecipar aqui a ferramenta, porque eu vou deixar aberto para vocês, possivelmente, qual que vocês vão utilizar. Mas, basicamente, seria uma matriz de Gut, a matriz de gerenciamento dos problemas, os quadrantinhos lá dos 4, para vocês fazerem algumas avaliações quanto a isso, tá? Mas o que a gente vai fazer? Só para vocês entenderem a dinâmica aqui. Lá no fórum, eu vou postar a aulinha bonitinha, igual todo dia, e vou propor uma discussão inicial. A gente falar de gestão de tempo. Assim como a gente tem feito, vocês vão postar o comentário de vocês, vão falar um pouquinho. E eu vou propor uma outra atividade lá no envio de tarefa. Sabe aquela que vocês anexavam um arquivo? Eu vou propor uma nova lá para vocês mandarem esses exercícios que eu vou propor, tá? Para hoje, assim, para início, vamos lá no fórum, vamos discutir gestão do tempo lá. Quanto é importante uma gestão de tempo, vamos discutir. E depois vocês vão entrar no envio de tarefa e vão fazer a tarefa. Mas eu vou postar as orientações lá direitinho, tá? Só estou dizendo que vão ser 2 momentos de avaliação dessa aula. O fórum, a discussão, como a gente já está acostumado, lá, discutindo um abaixo do outro. E eu vou postar um novo envio de tarefa, onde vocês vão enviar para mim, por foto ou por arquivo, essas ferramentas que vocês vão desenvolver, tá? Tudo bem? Alguma pergunta? Tudo ok. Vocês estão satisfeitos com essa primeira semana de aula? Vocês já estão enjoados? Como é que tá? Nada, tá sendo muito bom, muito bacana aprender esse conceito, né, de administração.
Verdade. Mais alguém quer falar alguma coisinha antes da gente encerrar? Não? Beleza, tá Márcia? bom. Pessoal, eu vou encerrar a aula aqui então. Eu vou agradecer vocês por toda essa dedicação, quem está participando. Tem uns que às vezes estão com uma atividade ou outra atrasada, mas estão falando comigo. Esse é o processo. A aprendizagem ela é construída dessa forma, né? E como a gente está num momento tão complexo de distanciamento, né? Tanta coisa emocional que afeta a vida da gente, então a gente tem toda uma compreensão de entender que vocês precisam de um tempo. Então eu vou disponibilizar os materiais lá, os links para vocês acessarem, o PDF para vocês lerem. Qualquer dúvida, pode chamar no WhatsApp, da forma que vocês estão fazendo. Alguns ainda não chamaram no WhatsApp, porque eu acredito que estão indo bem, então sem dúvida. Mas pode chamar e a gente vai conversando. Para mim, enquanto profissional, tem sido um prazer. É sempre um prazer você ministrar um curso, independente qual seja. Não, você faz pelo dinheiro, óbvio, né? A gente trabalha para ganhar dinheiro, né? Não tem esse. Mas existe uma satisfação de ver as pessoas em busca do conhecimento, que para mim vale muito também. Ver as pessoas evoluindo nas postagens do fórum, por exemplo, você vê uma primeira postagem, depois você vê uma segunda que está melhorando, que o argumento está ficando melhor. Isso não tem preço. E o que eu quero mesmo é que vocês, ao final, falem, não, eu estou mais preparado para um mercado de trabalho, eu estou preparado para ser um assistente administrativo mais eficaz e eficiente. Tudo bem então, pessoal? Muito obrigado. Beleza, bom dia. Bom dia aí para vocês e vamos lá para a plataforma fazer as atividades, hein? Vamos todo mundo acessar lá agora, atualizar o que der para atualizar. Quem não puder acessar agora, acessa ao longo do dia. Sucesso para vocês aí, tá? Falou. Obrigada, professor. Tenha um bom dia. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.